Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Ciclo Internacional de Palestras Enesila de Lima. Hoje teremos a palestra intitulada Estradas do Bule e a Questão da Historicidade dos Caminhos do Norte do Paraná, que será conduzida pelo professor Marco Soares. O professor Marco possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, mestrado em História pela Universidade Paulista Júlio Mesquita Filho também, e é doutorado pela em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Londrina e coordenador do Grupo de Pesquisa Regional Local. Professor, muito obrigada por sua presença aqui hoje. É um prazer e uma honra poder contar com suas contribuições a esse debate que muito nos interessa. E antes de iniciar a palestra, eu gostaria de avisar que ela foi gravada e está sendo transmitida em formato de estreia no YouTube. Portanto, as perguntas que surgirem ao longo da apresentação podem ser enviadas via chat ou comentário, e nós iremos repassar as questões ao professor, e as respostas serão disponibilizadas na próxima sessão. Boa tarde. Eu sou Marco Soares, sou professor do Departamento de História da UEL e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Estrada do Bule e a Questão da Historicidade dos Caminhos do Norte do Paraná. Bem, então nós vamos apresentar primeiramente as questões relacionadas à historicidade e à historiografia dos estudos sobre estradas no Brasil. Antes, temos que pensar que estradas são vias que interligam pontos diferentes no espaço. Né? E na atual compreensão da ocupação dessas estradas é que elas são capazes de revelar o que nós chamamos de experiências históricas. No Brasil, essa questão, esse estudo sobre estradas históricas, geralmente se restringem aos caminhos coloniais. Né? Então, de certa forma, esta foi a posição conservadora. Então, a posição conservadora é aquela que investiga as estradas históricas do ponto de vista da ocupação do interior do Brasil. Mais tarde, esse campo foi renovado com os estudos que indicavam as formas de resistência desse processo colonial a partir do uso das estradas dos caminhos indígenas. Mas, geralmente, os estudos brasileiros sobre estradas históricas, elas se concentram dentro desses caminhos coloniais. Então, se a gente procurar a produção historiográfica sobre Estrada Real, a Estrada do Viamão, a Estrada das Missões, a Estrada Tropeira, nós vamos encontrar uma vasta bibliografia estabelecidas por esta posição. O estudo das estradas históricas recuadas no tempo, uma forma, então, de garantir a sua historicidade. Mas hoje, a gente pensa a estrada histórica de uma forma diferente. Essa forma diferente é aquela que indica que uma estrada histórica é qualquer via onde a chamada experiência histórica se realiza. Ou seja, estrada histórica, na contemporaneidade, é aquela que tem sido utilizada pelos homens, constituindo e transformando, entre outras coisas, a paisagem deste caminho. Então, o que estamos falando é a renovação de um campo devido ao que chamamos impacto da história regional. Esse impacto culminou ou proporcionou, melhor dizendo, diversos tipos de estudos e de temporalidade sobre o estudo de estradas históricas. Então, a história regional, ao trabalhar caminhos de penetração na abertura de fronteiras, no processo de desbravamento, então, geralmente, episódios marcados pelo século XX, proporcionam uma outra forma de olharmos para essas estradas. Mas, ao mesmo tempo que se trabalha esses caminhos mais contemporâneos, muitas vezes não dá para dissociá-los justamente daquelas estradas históricas vistas pela posição conservadora. Se a gente pensar aqui no norte do Paraná, que foi ocupada a partir dos anos 30 do século XIX,
A documentação indica que o imperialismo britânico conhecia muito bem a área que eles iriam ocupar. E isto denota-se pela localização, por esses britânicos, de diversos caminhos que cruzavam o que vai ser chamado norte do Paraná, como o caminho dos jesuítas, os caminhos indígenas e os caminhos de vara de porcos. Então, de certa forma, o imperialismo britânico estava ciente da existência desses caminhos no norte do Paraná. Né? O nosso objeto, propriamente, que é a Estrada do Bule, não é? Ele busca estabelecer uma documentação para o estudo objetivo dessa estrada, bastante importante para a ocupação da região. Então, ela se estende da fazenda do Bule e ao distrito de Caramuru. Há indicações que ela se estendia até a proximidade de Varta, mas a gente se restringe ao registro da paisagem do patrimônio Caramuru até a fazenda Bule e uma extensão até o patrimônio Regina. Bem, o que é a fazenda Bule? Diferentemente do que se pensa e se associa produção de café e bule de café, a fazenda recebeu este nome devido ao seu proprietário, o senhor Arnold Bule. Ele comprou esta área, não é, do agrimensor Mábio Palhano, não é, que negocia essa terra antes da presença britânica na região. E esta propriedade visava a produção cafeeira. Nos dias atuais, ela está localizada entre os municípios de Arapongas e de Londrina, mas a sua ideia inicial era ligar a fazenda até a estrada que estava sendo aberta pelos britânicos. Como eu apontei, não é? Hoje a gente parte do patrimônio Caramuru em direção à fazenda, quando há indicações documentais que ela se estenderia até o distrito de Varta, município de Londrina. Para a gente estabelecer, então, esta documentação que vai subsidiar ou que subsidiou os estudos históricos da Estrada do Bule, não é? Utilizou, sobretudo, uma metodologia desenvolvida pelos norte-americanos para a avaliação e documentação de paisagens históricas para a sua preservação, para a sua conservação. Então, quando falamos de paisagem histórica rural, estamos de acordo, então, com esse guideline, que ele tem um caráter extremamente pragmático, porque a sua função é estabelecer documentação e avaliação dessas paisagens históricas rurais. Né? Então, essa paisagem histórica rural, ela define a partir da presença humana que molda e é moldada por esse ambiente, ou como diz Andreas Ackermann, né, por essa atmosfera. Essa atmosfera é criada pelas formas com que esta área rural, e mais precisamente no nosso caso, a Estrada do Bule, foi ocupada, como que ela se transformou e transformou os homens, né, durante o seu espaço de tempo, então dos anos 30 até hoje, né, como que os homens reagiram à natureza e como a natureza reagiu à presença humana. Então, esses conceitos e esses métodos foram retirados ou foram localizados a partir da experiência norte-americana do registro das paisagens para o fim de sua preservação. Mas nós associamos essa questão do patrimônio e seu registro com a ideia desenvolvida por Thompson e P. Thompson, não é? O que foi chamado por ele de experiência histórica. Thompson compreende a experiência histórica como aquele momento em que o homem se forma
Esse homem não é um ente abstrato, é um homem histórico que se realiza, que se estende no mundo, e ele passa, a partir dessa extensão, pensar em si e a sua relação com o outro, né, com o outro homem, e também onde esta realidade social se realiza. Então, a experiência histórica, ela se funda numa relação dialética entre a experiência vivida e as relações de outras experiências. Isso a gente pode encontrar, por exemplo, no livro dele, Usos em Comum, e outras obras dele. Pois bem, a gente vai voltar aí ao guideline sobre o registro da paisagem histórica rural, e esta metodologia nos indica que a gente deve observar 11 elementos para que seja registrado. O primeiro elemento são as atividades e os usos da terra. Então, este elemento é aquele que vai fazer uma categorização geral, não é, daquela paisagem que nós estamos registrando. Então, se a gente observa, por exemplo, esses dois registros, dá para a gente perceber essas atividades relacionadas ao seu uso. A gente teria vários outros registros dessa relação, atividade e uso da terra. No segundo elemento aqui, né, nós temos então um trigal, que é uma das coisas, uma das culturas mais praticadas ao longo da estrada do Bulê, consorciada com o milho e com a soja. Consorciada, né, alternada com o milho e a soja. Na primeira fotografia, o que a gente tem é um relance de uma estrada e com a indicação de que o trigo foi colhido. Ora, nessas duas fotos, a gente consegue localizar a atividade humana, a gente consegue identificar o tipo de produção e como ela se realiza. Então, a importância deste item é para que a gente, então, trace as primeiras generalidades sobre o objeto que foi registrado. O segundo elemento indicado pela metodologia dos guidelines é a busca pelos enquadramentos da chamada organização espacial. Vamos lembrar que paisagem, ela também se define como o recorte do olhar. É, portanto, um caráter extremamente subjetivo, né, o que leva a alguns estudiosos da história e da sociologia a desconfiarem dos estudos que produzem a sua própria documentação, né? No entanto, para quem trabalha com a história regional, este procedimento é necessário, seja para o registro da paisagem, como estamos mostrando, ou seja, pelo registro através da história oral. Então, de certa forma, trabalhar a história regional é também, e ao mesmo tempo, exercer um ativismo documental que busca, então, registrar esses instantes. Então, o olhar, ele é subjetivo. A análise que será feita a partir deste olhar, aí, então, é onde reside a objetividade que se busca em trabalhos como esse. Bom, mas voltando aí aos enquadramentos da organização espacial, então dá para perceber, por exemplo, aqui na fotografia 1, nesta imagem 1, né, justamente esta divisão entre o que é a vila, o que é o distrito, e uma demarcação que indica que aqui é uma área de lazer, é um campinho, né, de futebol. Na outra é justamente o resultado desse enquadramento, não é? Uma paisagem, uma landscape da região voltada para Londrina. Aqui a imagem está um pouco afastada, né? Mas aqui é um mirante muito bom para se observar Londrina, mas é onde, sobretudo, a comunidade
se organiza para fins de entretenimento. Então, esse enquadramento da organização espacial, aqui vista a partir da vila, a partir do patrimônio de Caramuru, ela também ela é localizada no decorrer aí da estrada. Por exemplo, onde que estão concentradas as antigas vilas, as antigas colônias de trabalhadores do café, né? Onde está ou onde estava a casa do dono da fazenda, né? E assim organizando a espacialidade onde esses homens se estabeleceram. Um terceiro elemento que o procedimento dos guidelines nos aconselha é buscar as respostas que o homem dá ou deu ao meio ambiente. Essas respostas são geralmente adequações desse homem à natureza, ao meio ambiente, ou então adequar o meio ambiente aos interesses desses homens que ocuparam uma região de Mata Atlântica. Então, se a gente observa aqui a fotografia, a imagem número 1, né, dá para a gente localizar aqui um casario, né, ocupada hoje em dia pelo proprietário da terra, não tem mais uma colônia de trabalhadores, mas se percebe que ao subirmos a colina foi mantida aqui a mata originária. Essa mata originária e essa vegetação mantida aqui servem como quebra-vento para a proteção destas casas, né, dessas estruturas, devido aí à alteração do meio ambiente. Na segunda fotografia, a gente observa uma plantação de árvores exóticas, não é? Que, entre outras coisas, visa estabelecer pontos de sombreamento na estrada. Vamos lembrar que ela é utilizada de diversas formas, inclusive por ciclistas, por pedestres, não é? Que necessitam, hora em hora, de regiões sombreadas. Então, aqui, não é? Para evitar uma consequência do desmatamento, que é uma insolação muito forte, né? Então respondeu-se com plantação de árvores exóticas ao longo do caminho, produzindo assim a sombra que foi perdida aí com o desmatamento. Na estrada também a gente consegue identificar diferentes tradições culturais. Aqui a gente está no patrimônio Caramuru, né, onde aqui, a imagem número 2, há uma igreja católica lá neste patrimônio. Essa igreja católica foi recentemente restaurada a partir da auto-organização desta comunidade. Então, aí, essa comunidade, que é o nosso ponto de partida em direção à fazenda do Bule, é, em sua maioria, integrados pelos católicos. Pelos católicos que se organizaram e protegeram um bem que estava ameaçado. Se a gente fosse registrar hoje, aí a capela do Caramuru, ela tem características diferentes, não na sua arquitetura, mas na sua proteção. Foi colocado um muro, foi feito outras adaptações aí ao redor da igreja, não nela. Na primeira foto, é uma das tradições mais localizáveis aqui nas estradas rurais da região, que é a existência de botecos, não é, que servia para o trabalhador, então, estender o seu universo de trabalho além da própria produção, como, aliás, pensou Thompson, né, e no decorrer da história, se tornou um ponto turístico na medida da sua arquitetura, da sua edificação em madeira, em peroba. No entanto, a construção estava num estado muito terrível, né? E aí, frente ao não apoio e muitas vezes ao desapoio de duas prefeituras aí que integram o patrimônio, porque o Caramuru tem uma história, uma localização geográfica muito complexa.
parte dela é do município de Cambé e parte dela é do município de Rolândia. E o proprietário da venda não conseguiu apoio de nenhum ente público para a manutenção da sua propriedade. O que ele fez? Frente à iminência de ruir este armazém, boteco, não é, com as suas estruturas bastante, né, característicos dos períodos aí 30, 40, 50. Então, na imagem ou no registro número 1, né, a gente observa uma coisa muito localizável nas estradas rurais da região, que é a presença de botecos. Né? Os botecos serviam para a extensão do mundo do trabalho, feito pelo próprio trabalhador, conforme nos alerta e nos aponta Thompson, mas ela também é um ente histórico, não é, capaz de capaz de nos demonstrar a relação histórica entre o homem, a sua ocupação e a sua construção de sentidos. Então, se a gente observa aqui, né, sobretudo no mobiliário, é um mobiliário de bares que se estendem aí dos anos 30, 40, 50. Não é? Esta edificação corria um iminente risco de desabamento, e aí surgiu um problema que toca muito forte este patrimônio. Parte dele pertence ao município de Cambé e parte dele pertence ao município de Rolândia. Não é? Essa divisão geográfica mais atrapalha a comunidade do que a ajuda. Né? No caso do boteco, sem nenhum apoio público, o proprietário transformou numa edificação em alvenaria. Então, o registro da Estrada do Bule ele é muito importante porque, devido aos seus usos, a modernidade tem chegado ali de um modo avassalador. Uma outra coisa fundamental para o estudo, para o registro documental, para o estudo de estradas históricas é como se dá a circulação, como que essa teia, essa rede é constituída. Então aqui a gente na fotografia ou imagem 1, a gente tem a linha principal da Estrada do Bule, com alguns remanescentes de vegetação, outros pequenos aglomerados vegetais, né? Mas dá para compreender que é a estrada principal e ela é recortada por estradas secundárias ou por caminhos de carregadores, caminhos de carreadores. Né? Como a gente vê aí na imagem 2, né, os homens em seu universo de trabalho observando ali o campo de trigo a partir do carreador que liga a estrada à fazenda. Outro ponto a ser identificado e registrado segundo a metodologia que nós utilizamos são as demarcações de limites que são constituídos aí na ocupação histórica da região. Né? Então aqui a gente tem dois tipos de demarcação. Né? Um mais comum nessa zona rural ou nessas zonas rurais, né, que se mantém até hoje, que é a cerca de arame farpado. Então aqui a gente tem uma demarcação que, além de registrar, de marcar os limites aqui da área, também indica que é uma propriedade privada e que ela não pode ser ultrapassada, não é, devido aí à presença da cerca e do próprio arame farpado. Na imagem 2, se a gente ultrapassar aqui o caminho e a gente se dirigir para essa região da fotografia, a gente vê um marco provavelmente dos anos 30, apontando aí na estrada o bastião da fazenda, onde então a propriedade rural se inicia. E se a gente perceber aqui, nós temos o caminho, a estrada que conduz da estrada principal à residência mais abaixo.
Outra coisa bastante identificável na Estrada do Bule, e é um dos itens de observação da nossa metodologia, é localizar e identificar aquela vegetação que está que está associado, desculpa, aos usos ali da terra. Então, aqui, numa primeira imagem, nós temos uma granja. A criação de galinhas, não é? Que já marcou muito a região, né? Que, através de uma cooperativa, produzia ovos, não é? Em várias pequenas propriedades. Hoje parece abandonada, ela estava sendo ou desmontada ou reformada quando a gente registrou esta paisagem, mas dá para observar aqui que essas árvores exóticas não é para fins decorativos, é para a proteção aqui da área de criação de galinhas, como forma de sombreá-las e dessa forma gastar menos energia, não é, para amenizar o calor, né? Aqui, não é, no outro lado, localizada em direção à Cachoeira do Bule, a presença desta planta, parente do aspargo, chamado cardo. O cardo ele é característico da Península Ibérica e está associado à criação de cabras e ovelhas e à produção de queijos. Por quê? Porque esse vegetal talha o leite. A localização desse vegetal pode indicar que em diferentes momentos esta região da Estrada do Bule também teve ou tem criação de ovinos, ou a produção de derivados do leite de ovinos, já que há essa indicação vegetal de uma flora exótica. Não é? Então, ela só chegou ali devido à intervenção humana. A observação 8, né, consiste em localizar e documentar as construções e estruturas localizadas ao longo aí da estrada. Então, nessa imagem até que nós já vimos, né, dá para observar, como já foi dito, essas construções ali localizado quase ao sopé da colina, não é? Ou no seu divisor de águas, porque parece que aqui embaixo que está o córrego. Ela está, portanto, num divisor de águas, não é, quase oposta aqui, onde está a vegetação remanescente de Mata Atlântica. Então, essa construção, como a gente já apontou, ela está adaptada a situações de resposta ao meio ambiente, mas também numa relação dialética entre destruição e proteção feita por esses homens durante a ocupação da estrada. No segundo, nós temos um caminho aí entre as fileiras de café, mas que é ela e não o carreador que nos conduz àquela construção que está mais ao fundo. Essa construção que está mais ao fundo, quando a gente se aproxima, a gente vê que é um velho silo, um lugar onde então os grãos eram e parecem ser armazenados. Aqui também tem uma coisa muito interessante, não é? Entre uma linha e outra de café, uma plantação de trigo, não é? O trigo foi colhido e mostra, então, essa adequação também, ou readequação entre culturas, né? Num consórcio bastante interessante na medida do tempo de produção da cultura de café e da cultura do milho. Também busca-se identificar e localizar os aglomerados, o que a nossa metodologia chama de clusters. Então, se a gente pegar aqui um templo católico presente na Estrada do Bule, a gente vê que ela não está isolada. Se a gente observar, aqui há residência, aqui há um galpão
para a guarda de tratores e equipamentos agrícolas. A foto não mostra, mas aqui a gente tem uma outra estrutura, né, com a presença de um telefone público, então esse e a igreja aqui na frente. Esse aglomerado pode nos dizer várias coisas, né? Entre elas é que esta igreja, ela indica uma identidade desta ou as identidades desta população que aqui habitam. Entre elas, a sua própria identidade religiosa, né? Embora não pareça que haja cultos aí, missas nessa igreja. Aqui do outro lado, nós temos o patrimônio Caramuru, né, que é um pequeno distrito, como eu já apontei, dividido entre Cambé e Rolândia, mostrando, então, recortes, não é, da pequena estrutura urbana ali, daquele patrimônio. Então, a gente vê casarios, a igreja, a rua, construções públicas. Aqui parece que é o serviço de água e de esgoto, né? Então, esses aglomerados mostram um consórcio, uma associação entre aquilo que vem em primeiro plano e o que constitui efetivamente aquela paisagem que foi registrada. Outra coisa que a metodologia nos ensina é buscar os sítios arqueológicos. Estamos aqui falando de uma arqueologia histórica, onde o princípio de escavação não é necessário, né? Então, o sítio arqueológico ele pode também ser compreendida como áreas de ruínas, que a gente vai encontrar aos montes aí na estrada do Bule, né? Uma delas, a gente volta aqui ao patrimônio Caramuru, é a escolinha do patrimônio, que está abandonada desde os anos 70, 80, não sei precisar o abandono da escola, não é? Mas antecede aí o século XXI, não é? E ela é completamente deteriorada, né? A ponto da população ali do patrimônio que estudou ou que parentes estudaram, tem uma grande nostalgia dessa construção em suas perfeitas condições. Tanto que está escrito em carvão em uma das paredes externas aí da escola que, entre aspas, este é um patrimônio da comunidade. Fecham as aspas. Isso indica que ela tem uma forte importância identitária, ao mesmo tempo que os poderes públicos pouco se inspiram para a sua preservação. E parece que a comunidade não tem condições objetivas, então a sua experiência histórica não permite que eles, então, façam a gestão da memória e do patrimônio, como é feito por outras comunidades aqui da região, como, por exemplo, o Dezinho do Vermelho, aqui em Rolândia. Do outro lado, o que nós temos é o interior de um dos lugares mais procurados aí na Estrada do Bule, sobretudo pelos turistas e pelos caminhantes, que é as ruínas da Igreja do Bule, não é? Ela já esteve mais íntegra, havia o seu teto que ruiu, aqui tem as marcas das telhas, não é? As torres ou seus bastiões, elas também estavam semi-intactas até ruírem, e aqui a gente tem o resto do altar, o que restou das janelas, e bastante intervenções contemporâneas ali nessa estrutura. Podemos identificar várias relações aqui de homens concretos, não é, com essas ruínas, assim como, então, a gente localiza também aqui no que restou da escolinha do Caramuru. O último elemento que a gente deve buscar para o registro da paisagem histórica rural é o chamado elementos de pequena escala, né? Então, são aqueles pontos dentro da paisagem histórica rural que, se você não detém-se até ali, ele passa desapercebido, ou por se confundir com a própria paisagem,
ou pela sua dimensão ser pequena, né? Então, tem vários aspectos aí que devem ser observados, sobretudo a partir de um olhar mais cuidadoso sobre a paisagem histórica rural. Então, aqui na primeira foto, né, a gente tem uma placa que está indicando um local de apoio aos ciclistas. Essa estrada ela tem diferentes usos. Um dos seus usos é justamente feito pela comunidade de ciclistas, que precisam ter pontos, sobretudo para o fornecimento de água e de descanso e de sombreamento. Há diversos pontos desse na estrada, né, e eles são indicados geralmente por placas feitas pelo próprio proprietário, já que também nesses lugares há venda de produtos. Aqui é uma outra coisa bastante característica da estrada, que é a sua passagem, o seu traçado incidir sobre 4 municípios aqui da região norte do Paraná. Então, essa estrada, se a gente vem então lá do patrimônio Caramuru, né, então a gente segue aqui Cambé, Londrina, certo? Rolândia, Arapongas. Então, e aqui nós temos o Ribeirão Três Bocas. Então, essa estrada ela tem também este marco, não é, que, de certa forma, nos indica uma origem comum dessas 4 municipalidades. Como a gente investiga o norte do Paraná, nós sabemos então que esta área demarcada foi uma área adquirida pelo imperialismo britânico a fim de ocupar economicamente o que nós chamamos de história do Paraná. Então esses elementos de pequena escala eles devem ser procurados muitas vezes onde a gente não imagina que esteja. Então aí o olhar deve ter uma acuidade melhor para que a gente localize e registre esse tipo de material. Bem, mas antes de falar obrigado e falar aí da nossa equipe de pesquisadores, né, o importante é perceber que os nossos trabalhos de campo, assim como qualquer trabalho de campo, busca o quê? Estabelecer a documentação que nós, historiadores, vamos debruçar para construir as nossas análises. O trabalho, então, é justamente esse: fundamentar uma pesquisa de história regional a partir de análise objetiva de um registro extremamente subjetivo. Então, é essa relação dialética que, de certa forma, nos agrada e nos incomoda aí nos estudos local, regional, ou nos estudos locais, regionais. Então, eu agradeço a vocês que passaram essa tarde, né, ouvindo, não propriamente histórias, mas vendo os registros que vão nos permitir problematizar aí a estrada do bullying. Então, agradeço muito vocês nos acompanharem, né, nesse nosso ciclo de palestras, né, e termino aí com a imagem da equipe de estudantes de graduação e pós-graduação que nos acompanha e que desenvolvem essa pesquisa. Ok? Então, muito obrigado e boa tarde.